Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela lá em Números capítulo 13, no versículo 1, que é onde nós vamos começar. Números é no comecinho da Bíblia, né? Gênesis é o primeiro livro, depois vem Êxodo, depois vem Levítico, depois vem Números. Números capítulo 13, versículo 1. Só lembrando também, daqui a pouquinho, eu vou entregar esse sabão aqui, eu tenho explicado a respeito disso, né? Quarta-feira passada eu falei, ele representa o próprio Senhor Jesus. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 1 e 2 está escrito: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele chegar? Porque vai ser como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. Eu já expliquei aqui que é o sabão dos lavandeiros, é aquilo que a sujeira não aguentava, o fogo do ourives, as impurezas não aguentavam. E eu creio, onde você usar esse sabão aqui, o poder de Deus vai operar lá, vai limpar mesmo. Mas vai limpar do que, pastor? Não é da sujeira da roupa, não. É a sujeira do vício, é a sujeira do que não presta, é a sujeira da doença, é a sujeira da depressão. Vai ser limpo em nome de Jesus, amém? Já já eu vou falar mais disso, mas vamos lá para Números capítulo 13, versículo 1, diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Versículo 3: e enviou Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram, lê comigo aqui que eles eram cabeças dos filhos de Israel. Então olha para o pastor aqui que você já vai entender já já. O que significa isso? Deus falou assim: olha, manda espias para espiarem a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Que terra era essa, pastor? Essa terra era Canaã. Era a terra prometida, terra que manava leite e mel. Então Deus iria dar, não seria pelo esforço deles, mas Deus mandou separar 12 homens, cada um deles iria representar a sua família, iria ser cabeça da sua família, e eles iriam primeiro, eles iriam na frente. Esses homens seriam os primeiros a ver a terra que Deus prometeu, seriam os primeiros a ver aquela terra de Canaã, aquele lugar maravilhoso que Deus havia prometido. Presta atenção, as suas famílias não veriam, mas eles veriam. Deus deu para eles a oportunidade de ir na frente, de ver primeiro. E tem mais, não só a oportunidade, mas como a responsabilidade. Por quê, pastor? Porque a família deles não iria ver a terra prometida. Eles teriam que ver e trazer para a família o que, pastor? Fala assim, ó, o testemunho do que eles viram. Então a família deles, elas acreditariam no que eles falaram, porque a família não viu, eles foram lá, tiveram a oportunidade de ir primeiro, tiveram a oportunidade de ir na frente, de ver a terra para depois trazer a notícia. Deixa eu explicar isso para você. O que é que significa isso, pastor? É o mesmo que Deus fez comigo, é o mesmo que Deus fez com você. Olha para o pastor, hoje nós que estamos aqui, talvez você veio para a igreja, mas não foi toda a sua família que veio, você veio na frente. Deus te deu a oportunidade de vir primeiro, de conhecer Jesus primeiro. Deus te deu a oportunidade, às vezes tem lá o seu marido que até hoje não veio, o seu filho, o seu pai até hoje não veio, a sua mãe até hoje não veio, mas você já veio. Então tanto é uma oportunidade, ser o primeiro a vir, ou ver primeiro, aquela promessa de Deus, como é uma responsabilidade. Por quê? Agora, a sua família vai conhecer a terra, que essa terra que hoje eu falo não é mais Canaã, é a salvação, é a vida eterna, hoje é o céu. A nossa família vai conhecer pelo nosso testemunho, pelo que a gente falar. Você está entendendo, sim ou não? Então fala comigo assim, ó, fala: minha família vai saber como é Canaã pelo meu testemunho. Está entendendo, sim ou não? Olha a sua responsabilidade.
Olha a minha responsabilidade. Eu vim na frente, Deus me trouxe para a presença dele, que hoje Canaã, como eu expliquei, é a terra prometida, é a salvação, é a vida eterna, para eu poder levar o testemunho para a minha casa. Está entendendo, sim ou não? E esses homens tinham essa responsabilidade. Só que olha o que eles fizeram. Pula lá para o versículo 28 agora. Aliás, 27, perdão. Pula para o versículo 27. Eles foram lá, ficaram 40 dias, viram toda a terra, olharam tudo, e eles chegaram agora trazendo a notícia, o testemunho. Diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o quê? O fruto. Olha para o pastor, eles foram lá, e era a época de uva, e além de ver o que eles viram toda a terra, eles tiraram um cacho de uva para trazer, para mostrar. Se quiser, você pode ler depois, quando dá tempo da gente ler tudo. Um cacho de uva precisou de 2 homens para trazer. Colocou uma vara no ombro de um e no ombro do outro, para pôr o cacho de uva em cima para conseguir trazer. 2 homens para trazer um cacho de uva. Era pequeno? Imagina. Então eles chegaram contando: olha, nós fomos lá, e olha o que está escrito ali: verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o quê? O fruto. Aí mostraram um cacho de uva daquele tamanho. Então a terra era boa, sim ou não? Era. Eles começaram até falando bem, só que olha o que eles vão fazer agora, versículo seguinte, versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito o quê? Grandes. E ali também vimos os filhos de Anak. Sabe que eram filhos de Anak? Gigante. Anak significa pescoço grande. Tem gigante lá também. 29. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então olha para o pastor, como é que foi o testemunho deles? Fomos lá, vimos, realmente é uma terra que mana leite e mel, esse é o fruto. Mas olha, tem um monte de problema. Tem inimigo grande, tem gigante, né? Tem os jebuseus, tem os heveus, tem não sei mais quem. Você está entendendo o testemunho deles, sim ou não? Aí escuta só, aí o 30 fala assim, ó: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. O Caleb era diferente. O Caleb falou assim: claro, gente, todo lugar tem problema, tem ou não tem? Tem, mas vamos subir com ânimo, subamos animosamente e vamos possuir, porque nós vamos prevalecer. Mas que nada, eles não queriam saber disso não. Olha o versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E olha o 32, o que está escrito aí? E infamaram a terra. O que é infamar? É levar uma má fama, exatamente. Infamar é levar uma má fama. Então presta atenção que eu estava meditando isso aqui, mas Deus falou muito ao meu coração. Irmãos, os espias de hoje somos nós. Presta atenção. Deus pegou, naquele tempo, o cabeça de cada família. O que é o cabeça? É aquele que vem primeiro. É aquele que assume a responsabilidade espiritual da sua casa. Para quê? Mostrou para eles poderem levar para a sua família um bom testemunho. Mas o que eles fizeram? Levaram uma má fama da terra. Disseram: olha, realmente é bom, mas é muito difícil. Mas a luta é grande, mas a batalha é grande. Porque é complicado. E, meu irmão, às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Hoje é dia de nós orarmos pela família, sim ou não? Eu pergunto, você já parou para pensar qual é a fama da terra que você está levando para a sua família? Porque tem gente, irmão, que vem para Jesus, só que ao invés dela levar a boa fama do evangelho, da palavra para a sua família, ela acaba levando uma má fama. Meu irmão,
se nós não tomarmos cuidado, a nossa família ela vai enxergar Canaã, que é a salvação, que é o Evangelho, com os nossos olhos, porque eles não viram. Eles estavam acreditando naquilo que os seus cabeças lá, os seus familiares foram lá ver e trouxeram a notícia. Às vezes seu familiar, o seu ente querido, nunca veio na igreja. Ele vai saber como que é o Evangelho pelo testemunho que você está dando, pelo testemunho que eu estou dando. E eu pergunto, qual é o testemunho que você está levando lá para a sua casa? Porque tem gente que chega em casa, parece, meu irmão, que veio para o culto, ouviu a palavra, e chega em casa, parece que esqueceu de tudo que foi pregado e começa a falar, está difícil, que a luta está grande, porque não tem jeito, porque é impossível, porque é complicado. Aí a família fala assim, ué, se for para servir a Deus e está desse jeito, é melhor então não servir. E você vai ver que é o que aconteceu aqui. Eles trouxeram uma fama tão ruim da terra prometida para a sua família, que a sua família entrou em desespero. Você quer ver? Vamos continuar lendo. 32. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. 33. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Não, porque não tem como, porque é impossível, porque é difícil demais. Aí olha para o pastor, imagina a família deles. A família deve ter pensado assim, bom, se vocês que foram lá, que conheceram, que viram, estão vendo que é impossível, a gente vai pensar o quê? Que é o quê? Que é impossível. Se vocês que foram lá, que viram, estão dizendo que não tem jeito, nós vamos pensar o quê? Que não tem jeito. Por quê? Fala assim comigo, a minha família vai acreditar no meu testemunho. Você está ouvindo sim ou não? Você está vendo a sua responsabilidade? Então toma muito cuidado com o testemunho que você está dando. Talvez você é aquela pessoa que ao invés de chegar em casa e falar igual Caleb, olha, tem luta, que a gente sabe que tem luta, sim ou não? Tem ou não tem? Mesmo a gente que serve a Deus, claro que tem. A gente sabe que tem. A gente sabe que a batalha é grande. Mas nós temos que ser como Caleb. Caleb não chegou falando lá, porque tem gigantes, porque é muito difícil, porque é uma terra que consome os seus moradores. Não. Caleb chegou falando assim, ó, vamos subir, subamos animosamente e vamos vencer, que Deus vai nos dar essa vitória. Diga glória a Deus. É esse testemunho que a nossa família precisa. Porque se eu levar uma má fama do Evangelho para a minha família vai acreditar no meu testemunho. O que significa a palavra testemunho? Fala assim comigo, ó, testemunha é alguém que viu. Não é assim? Sei lá, aconteceu um acidente. Aconteceu. Um falou que o fulano está errado, o outro falou que está errado. Tem alguma testemunha? Não é assim? Aí aparece lá, eu sou. Por quê? Eu estava lá na hora, eu vi. Eu sou testemunha. O errado é ele. Está entendendo, sim ou não? Então testemunha é alguém que viu. Então eu e você, nós somos testemunhas. Se eu não ver o poder de Deus, se eu não crer no poder de Deus, a minha família vai acreditar no testemunho que eu estou levando para ela. E o testemunho deles foi tão ruim, que olha o que fala no capítulo 14, no versículo 1 agora. Olha o jeito que ficou a família. As famílias deles, né? E cada um ali representava uma família. Põe para mim o 14:1. 14:1. Apareceu e voltou. É o capítulo 14, versículo 1. Está lá. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo o quê? Chorou. Até eu ia chorar. Se você que foi lá, se você que foi ver, está falando que é ruim desse jeito, imagina o que a gente vai pensar. Sim ou não? Você vai ver 3 coisas aqui. O povo chorou. Versículo 2, ó.
O 2 agora. E todos os filhos de Israel fizeram o quê? Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se o quê? Morrêssemos na terra do Egito. Ou se morrêssemos nesse deserto. 3 coisas que o testemunho deles trouxe para suas famílias. Primeiro, choro. A família entrou em desespero, começou a chorar. Segundo, murmuração, eles começaram a murmurar. E o terceiro, eles tiveram vontade do quê? De morrer. Olha, irmão, o que o mau testemunho faz? Você sabe que, eu estava falando de manhã isso, tem gente que veio para Jesus, tem gente que é cristão, mas o testemunho que dá para a família é tão ruim, que a família, meu irmão, pelo testemunho daquela pessoa, entrou em desespero, só chora, que o testemunho daquela pessoa tem causado murmuração, e o testemunho daquela pessoa tem causado até vontade de morrer na família. Aí você fala, mas como assim, pastor? Irmão, tem gente que eu já vi falar assim, olha, se o fulano que é de Deus, que está lá na igreja, que diz que serve a Deus, está desse jeito, então é melhor não ser cristão. É melhor então a gente morrer. Então se você que está servindo a Deus diz que não tem como, então para mim não tem esperança nenhuma. Você está entendendo, sim ou não? A importância do nosso testemunho. Cuidado, meu irmão, para você não infamar a terra. Que terra, pastor? É essa que Deus nos deu, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. É uma terra que emana leite e mel, diga glória a Deus. Ela tem fruto. Só que dependendo de como eu dou meu testemunho lá na minha casa, a minha família nunca vai conhecer o Evangelho. Sabe por quê? Esses 10 espias que infamaram a terra nunca entraram na terra prometida, e as suas famílias também não, por causa deles. Eles viram, mas nunca entraram, e as famílias deles nunca viram, só acreditou no testemunho deles e nunca entraram na terra prometida. É coisa séria isso. Bom, nós temos que tomar cuidado qual é o testemunho que nós estamos dando dentro da nossa casa. Coisa séria. Continua aí no versículo 3. E diz assim: e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos aonde? Ao Egito? Olha o 4 agora, ó. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos aonde? Você sabe o que o Egito representa? O mundo. Tem gente que por causa do testemunho da pessoa, tem gente da família que acaba desviando, querendo voltar para onde? Para o mundo. Que eles falaram assim: olha, se você que foi lá ver a terra que é a terra maravilhosa, a terra que mana leite e mel, vocês chegaram falando tudo isso, então é melhor a gente voltar para onde? O Egito. Tem filho desviado por causa da mãe que diz que é de Jesus, mas dá um mau testemunho. Tem mãe desviada por causa de filho que diz que é de Jesus, mas dá um mau testemunho. Tem uma esposa desviada por causa do marido que diz que é de Deus, mas dá um mau testemunho. Tem esposa desviada por causa o marido desviado por causa de esposa que diz que é de Deus, mas em casa dá um mau testemunho. O que é um mau testemunho? Entenda, é aquela pessoa que sai da igreja e não pratica nada do que deveria praticar, mas é aquele também que em casa só fica falando de derrota, de fracasso, daquilo que não presta, que não tem jeito, que não tem como, que é impossível. Isso nada mais é do que um mau testemunho. Se eu que estou ouvindo a palavra todo dia, estou lá falando para minha família que não tem jeito, que não tem como, que é difícil, que é impossível, a minha família vai acreditar no quê? Se eu que estou aqui ouvindo a palavra, se eu que vim primeiro, que Deus me deu a oportunidade de vir primeiro, para levar uma palavra uma boa notícia para a minha família, eu só estou levando notícia ruim, a minha família vai acreditar no quê? Em nada. Minha família vai começar a chorar, vai murmurar, vai querer morrer, vai querer voltar para o Egito. Está entendendo, sim ou não? Eu pergunto, qual está sendo o seu testemunho? Isso é muito, mas muito importante. Você sabe o que significa a palavra evangelho? Alguém sabe dizer? O que significa? Boas novas, boas notícias.
Olha para o pastor, o que eles esperavam de quem foi primeiro ver a terra? Que na hora que voltasse trouxesse o quê? Boa notícia. Por isso que Jesus, quando veio, ele fala assim, ó, eu vim trazer o evangelho, eu vim trazer boas novas, porque Jesus veio lá do céu, ele vinha falar, olha, é bom, vale a pena. É difícil? É. Eu não vou falar do que é difícil, eu vou falar do que é bom, que vale a pena. Vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Deus, vale a pena andar com Deus, diga glória a Deus. Porque a minha família também vai querer conhecer a terra, diga glória a Deus. Senão como é que vai ser? Estava brincando de manhã, imagina eu aqui, sou pastor, aí a minha família me liga para perguntar como é que está. Aí eu começo, eu não aguento mais, esse negócio de ser pastor é difícil demais, eu estou quase entrando em depressão. A minha família fala, para com isso. Se você foi fazer a obra que a gente achou que era algo bom, você está falando que é tudo isso aí de ruim, desiste, vem embora. Arruma um serviço aqui. Sim ou não? Acho que alguém na minha casa vai querer se converter? Vai nada, irmão. Nem eu vou entrar na terra e ainda minha família, por causa de mim também, não vai. Diga misericórdia. Qual é a notícia que você está levando para a tua família, irmão? Porque o evangelho é o quê? É boa notícia. Você viu como Caleb falou? Caleb falou assim, ó, tem sim, tem um gigante, tem a luta, mas vamos subir animosamente que Deus vai nos dar. A boa notícia é que Deus vai nos dar, nós vamos prevalecer, o Senhor é conosco, diga glória a Deus. É isso que nós temos que levar. Quer ver? Olha o que eu vou mostrar, daqui a pouquinho nós vamos voltar em Números, tá? Segura aí em Números capítulo 14, que já nós vamos voltar. Vamos lá rapidinho para Provérbios capítulo 14, versículo 25 agora. Provérbios capítulo 14, versículo 25. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Provérbios 14, 25. Irmão, Deus trouxe você na frente para você voltar com boa notícia lá para sua casa. Amém, Jesus? Talvez você veio para Jesus primeiro, para você dar um bom testemunho para a tua família, que amanhã não vai ser só você, daqui a pouco vai estar toda a sua família servindo a Deus. Se você levar uma boa notícia, amém? Se você der um bom quê? Testemunho. Agora, se eu não der um bom testemunho, irmão, não vou trazer ninguém, até eu vou me perder. Sim ou não? Olha o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 25, é tremendo, marca esse versículo para você nunca mais esquecer ele. Ó, a testemunha, peraí, o que é testemunha mesmo? Aquele que viu, né? Não é aquele que vê? Então, aquele que viu, ele pode ser testemunha. Quem não viu, não pode, né? Você vai falar de uma coisa que você não viu? Então, não é. A testemunha, aquele que viu. Então, a testemunha verdadeira, o que ela faz? Livra o quê? É muito forte isso aí, irmão. Então, a testemunha verdadeira, ela livra almas. Ó, mas o que desboca em mentiras é o quê? É enganador. É muito forte. A hora que eu li isso aqui, eu falei, não falei isso aqui de manhã. Estava meditando, estava procurando ali, Deus me deu esse versículo. A testemunha verdadeira livra almas. Ou seja, eles foram lá e viram. Os que vieram e falar, né, testemunhar, e foram testemunhas verdadeiras, eles livraram a alma da sua família. Josué e Caleb conseguiram livrar sua família. Só eles e sua família entraram na terra prometida. O resto morreu? Tudo. Olha que coisa, hein? Quando nós somos uma testemunha verdadeira, nós vamos livrar as almas de quem? Fala assim, ó, da nossa família. Agora, quando você é desbocado, você desboca em mentira. É, porque tem muita coisa errada na igreja. Olha, para você ver, tem gente, irmão, que ao invés de falar da palavra para a sua família, é crente, está na igreja, fala dos erros. Porque olha, tem uma igreja aí que o pastor traiu a mulher. Olha, tem outra igreja aí que não sei quem fez não sei o quê. Tem coisa errada? Claro que vai ter. Sempre vai ter. Mas eu não estava lá, eu tenho que ser testemunha do que eu vi. Eu tenho visto Deus fazendo, eu tenho visto Deus operando na minha vida. Eu não vou ser um desbocado em falar mentiras, né, em me tornar um enganador, não. Eu vou ser uma testemunha verdadeira e vou livrar o quê? As almas. Olha, Jesus é bom. Jesus cura sim, Jesus faz a obra, Jesus liberta porque libertou a mim. Eu sou testemunha, eu vi o poder de Deus operar.
Diga glória a Deus. Eu tenho que ser essa testemunha verdadeira. Irmão, se eu for uma testemunha verdadeira, como isso é forte, ó. A testemunha verdadeira livra o quê? As almas. Você tem que ser, se você der o bom testemunho, o testemunho verdadeiro, você vai livrar as almas da sua família, dos seus entes queridos. Só que tem gente que só vai querer fazer isso depois. Sabe o que eu lembro? Eu lembro do que a Bíblia fala de Lázaro e o rico. O rico foi para o inferno, não foi? Quando ele chegou lá no inferno, ele via lá Lázaro, e ele estava tão perturbado lá no inferno, atormentado, que ele falou assim: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe lá a ponta do dedo o dedo na água e venha refrescar a ponta da minha língua, de tão sofrimento que eu tenho aqui. Aí ele fala: olha, não tem como, tem um abismo entre nós, quem está aí não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para aí. Aí ele fala assim: então, me deixa eu voltar lá, porque eu tenho 5 irmãos. Olha o que ele fala: me deixa voltar lá para falar para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Escuta só. Aí Abraão fala assim para ele, quem já leu essa parábola na Bíblia? Abraão fala assim para ele: lá tem Moisés e os profetas, que eles ouçam, que eles os ouçam. Olha que coisa, lá no inferno, agora o rico queria voltar para dar testemunho para quem? Para sua família, para livrar a alma deles, né? Agora adiantava? Não adiantava mais. Você duvida que lá no inferno tem um monte de gente querendo voltar para dar testemunho aqui? Mas não pode. Ah, deixa eu voltar lá para falar que agora eu vi, né? Falar, agora eu vi, a falar que é verdade, pelo amor de Deus, deixa eu voltar lá e falar: olha, você está brincando aí, para de brincar, é verdade. Olha, não brinca não, se apega com Deus, a coisa é séria, não olha para A nem B, olha para Jesus. Irmão, não precisa chegar lá no inferno para querer ser testemunha. Nós podemos ser testemunhas quando? É agora, para nem a gente ir para o inferno, nem a nossa família. Diga glória a Deus. Seja testemunha verdadeira. Seja testemunha para a sua casa. Seja testemunha para a sua família, como foi Josué e Caleb. Diga graças a Deus. Você quer ver outra coisa? Vamos lá para Mateus capítulo 6 agora. Lá no Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: a candeia do corpo são o quê? Os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Terá luz, né? 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Tenebroso. O que significa tenebroso? Cheio de trevas, né? Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Deixa eu explicar isso aqui para você, fazendo uma ligação com aquilo que a gente leu lá atrás dos 12 espias. Então Jesus ensina assim, ó: os olhos são a candeia é a lâmpada, né? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá o quê? Luz. Mas que corpo é esse? Presta atenção. Lá atrás, quando Deus mandou escolher os 12 espias, Deus mandou escolher entre todas as famílias aqueles que eram os cabeças, não é assim que está escrito lá? Cabeça. E toda cabeça tem o quê? Ué, tem que ter, não existe, mula sem cabeça não existe. Isso aí é historinha de folclore, né? Então toda cabeça tem o quê? Então se eles eram cabeça da família, o corpo era quem? A família. Você está entendendo? Sim ou não? Então, onde ficam os olhos? Fica onde? Na cabeça, não é isso? Eles como cabeça foram aqueles que viram. Presta atenção como isso é forte, hein? Os olhos deles foram bons ou foram maus? O dos 10 foram maus. Se os seus olhos forem maus, olha lá o versículo, olha lá, 23. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será o quê? Tenebroso. Olha que coisa, hein? Eles eram cabeça, não era? Eles que tinham
a responsabilidade de olhar e ver lá a terra, que a família não podia ir, foi só o cabeça. Aí ele foi lá, viu, os olhos dele foram maus, todo o corpo, ou seja, toda a família ficou em trevas. Agora pega Josué e Calebe, eram cabeças também, eles estavam entre os 12. Eles olharam, só que os olhos dele foram o quê? Bons, que Deus vai nos dar, que nós vamos conseguir. Todo o seu corpo, o versículo 22, volta no 22, quando os seus olhos é bons, olha lá, a candeia do corpo são os olhos de sorte, se seus olhos forem bons, todo o corpo terá o quê? Terá luz. Como os olhos deles eram bons, toda a família deles também estiveram em luz. Diga graças a Deus. As famílias deles também foram salvas. Olha como isso é forte. Eu vou falar de mim aqui, eu sou cabeça na minha casa. Eu sou responsável, eu tenho que ir na frente. Imagina eu, irmão, estava falando, está lá minha esposa e minha filha. Se eu começo lá em casa a falar, não tem jeito, não tem como, é impossível, não dá, nós vamos sofrer, nós vamos passar fome, nós vamos morrer, como é que vai ficar minha esposa e minha filha? Hã? Se você, que é quem deveria puxar, está desse jeito, o resto vai ficar como? Você está entendendo? Sim ou não? Sim. Ah, pastor, mas eu não sou marido, né? Ou eu não sou... Mas se a senhora veio, se a senhora foi a primeira a vir, a senhora é a cabeça, que tem mais entendimento, sim ou não? Ah, pastor, mas eu sou só filha, ou só filho. Mas se você é o primeiro a vir, você também é o cabeça. Se você desanimar, sua família também desanima. Ó, se os seus olhos forem mal, todo o corpo, quem que é o corpo? A família estará em trevas. Imagina, aqui a igreja é um corpo, você sabia disso? Que a Bíblia fala que a igreja é um corpo, né? E Cristo é o cabeça. Imagina só, se Cristo, que é o cabeça aqui, ele começa a desanimar, e eu como pastor que representa aqui a Cristo, começo a falar, igreja, ó, coisa está feia, não vai para frente não, está ruim, olha, está complicado, que não tem jeito, que é impossível, todo o corpo estará em trevas. Então a nossa responsabilidade é muito grande, meu irmão. Nós precisamos ter bons olhos, porque todo lugar vai ter a bênção, vai ter a vitória, a terra é boa, mana leite e mel, mas também vai ter as lutas, sim ou não? Vai, eles admitiram, a terra é boa, o fruto dela é esse aqui, ó, mas tem um monte de problema. Os olhos maus só olham para os problemas. E os olhos bons, é como Josué e Calebe, tem os gigantes, tem as batalhas, mas a terra é muito boa e Deus vai dar para nós. Diga glória a Deus. Como está sendo o seu testemunho? Volta lá em Números, que nós já vamos encerrar, no capítulo 14. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Capítulo 14, o versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra o quê? Muito boa. Vocês estão falando aí que não dá, que não tem jeito? Não, a terra é muito boa. 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Versículo 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão, e retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não que não os temais. Dá glória a Deus aí. É assim tem que ser o nosso testemunho, irmão. Diga glória a Deus. A luta é grande? É, mas Deus está conosco. Nós vamos vencer esses inimigos, aí eles vão ser o nosso pão, ou seja, nós vamos devorar eles, porque o Senhor é conosco. Não tema. Essa é a boa notícia que você tem que levar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. É difícil, mas nós temos Deus, nós vamos orar, nós vamos vencer essa batalha. Deus vai dar a bênção, nós vamos vencer em nome de Jesus, Deus vai nos dar. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos pôr nessa terra, Ele vai nos dar essa bênção. Só não seja rebelde, diga glória a Deus. É a pregação que nós temos que levar. Irmã, ou irmão, para pensar, qual é o testemunho que você está levando para a sua casa? Porque o seu testemunho pode fazer a sua família ficar em trevas ou em luz.
O meu testemunho, essa palavra é para todos nós, pode fazer a minha família entrar na terra prometida ou nunca entrar, por causa do meu testemunho. Se Deus me chamou primeiro, eu tenho que levar a boa notícia para minha casa. Eu tenho que ter olhos bons. E aí, como é que está? Realmente está difícil, mas eu creio, Deus vai dar vitória, Deus é bom, Deus tem feito a obra, Deus está fazendo, Deus é Deus de milagre. E a nossa família vai ser conduzida à terra prometida, que hoje é a salvação, por causa do nosso testemunho. Quem crê, diga glória a Deus. Dá um bom testemunho lá na sua casa, dá um bom testemunho lá na sua família. Eu estava falando que um dia eu fui na casa de uma senhora, que ela estava com câncer, ela teve câncer acho que 2 ou 3 vezes. E essa irmã, pensa numa mulher de Deus, ela faleceu esses dias atrás e Jesus a recolheu. Mas eu já era pastor e eu fui lá para orar por ela, fiquei muito chateado quando eu fiquei sabendo que ela estava com aquela enfermidade. Eu fui lá para orar por ela, para ajudar ela, para levantar ela. Irmão, sou sincero em dizer, eu cheguei lá, as palavras daquela mulher, era uma mulher de Deus tão cheia do Espírito Santo, que quem saiu de lá fortalecido foi eu. Falei para ela, irmã, a senhora passando tudo isso, ela só falava assim, pastor, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, porque Deus vai me dar vitória, porque eu estou aqui, eu fico louvando a Deus, eu fico adorando a Deus, dizendo, Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é bom. Pastor, isso aqui vai passar, e vai passar rápido, logo, logo o senhor vai ver, Deus vai me dar vitória e tudo. Eu falei, irmã, eu não precisava pregar para a senhora, não, a senhora que pregou para mim. Tem gente, irmão, que tem olhos bons, diga glória a Deus, e ela consegue trazer luz onde ela está. Nós temos que ser assim dentro da nossa casa. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Amém? Fique de pé agora. Eu vou pedir para a irmã Luciana